e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, esta é a Tua palavra, que é a verdade. Ensina-nos, Pai, agora através da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, Te conhecer mais. Vem falar nos nossos corações nessa noite, porque tudo é Teu. O reino é Teu, os súditos são Teu, o rei é Teu, tudo é do Senhor. Aleluia. Pode assentar, meu irmão. A palavra de hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Eu quero que você que está aqui nessa noite, você tenha liberdade de se expressar, porque o reino é de Deus e você faz parte do reino de Deus. Amém? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus. Por que aqui não veio a justiça primeiro, mas veio o reino? E todas essas coisas serão acrescentadas. Certo dia Deus, na sua alegria e na sua grandeza, Ele quis trazer o reino dele fora do céu. Então Ele construiu um lugar chamado planeta Terra. E Ele projetou um homem para que esse homem cultuasse Ele, adorasse Ele na esfera do reino dele. Então Ele criou lá no livro de Gênesis, a palavra diz que Ele criou um lugar chamado Jardim do Éden, lugar de delícias. Querido, o reino de Deus é um lugar de delícias. É um lugar onde todas as coisas são boas. Porque quando Deus fez todas as coisas, no final Ele disse o quê? Viu Deus que era bom. Por isso nós vamos engrandecer Ele hoje. E vamos receber esse reino dele em nós. E a palavra diz que buscai assim, em primeiro lugar. Muitas das vezes estamos buscando a justiça, buscando outras coisas. As outras coisas são, a palavra diz que ela é acrescentada. As outras coisas aqui, queridos, é comer, beber, vestir, coisas cotidianas. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus, existe um rei que cuida desse reino. E nós precisamos estar expresso neste lugar para adorá-lo, para compreender, para ouvir a sua voz, para ministrar a Ele. Aqui no livro do Apocalipse diz que Ele constituiu, Ele fez, antes da fundação do mundo, Ele projetou, era a vontade dEle, que Ele viesse a ser adorado nesse reino. Porque no céu, Deus, Ele já tem esse reino. A palavra diz que quando Jesus orou, Ele disse assim: faça a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Jesus está dizendo assim: o reino está entre vós. E nós não podemos ser tímidos, queridos. Quantas vezes a gente vem à igreja e achamos que é só vir à igreja? É muito mais do que isso, querido. A nossa vida vindo, ela é nada mais, nada menos do que um encontro com o reino de Deus. É constituído de todos aqueles que recebem o evangelho da graça. Em Efésios diz que a salvação veio por meio da graça, por meio da fé, que não é minha, não é sua. Mas quantas vezes nós estamos não querendo receber esse reino? Quantas vezes a gente acha que está dentro do reino, mas no dia e hora que Jesus nos chamar, o que Ele vai dizer? Eu nunca vos conheci. Ou então Ele vai dizer: eu não conheço vocês,
Porque vocês não fizeram parte do meu reino. E fazer parte do meu reino, queridos, é muito mais do que ter uma família maravilhosa aqui nessa terra. É muito mais do que ser muito especial aqui nessa terra. É muito mais do que receber as outras coisas que Deus dá. Fazer parte desse reino é pensar como Jesus. É ter a alegria de Jesus. É constituído somente de pessoas que se renderam a seus pés. Certo dia, uma mulher foi levada na presença de Jesus e ele estava no templo. E aí apresentaram aquela mulher ali no pátio para ele e disse a ele: esta mulher foi pega em adultério. E Jesus, ele escrevendo na terra, e ele disse, porque ele era o coordenador desse reino. A palavra diz que quando ele levantou os olhos, ele perguntou para eles: aquele que não tiver nenhum pecado. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que todos, mesmo sendo religiosos, estavam fora do reino dele. E ele tornou a baixar os olhos e de repente, como aqui diz que são todos que receberam ele e creram no seu nome, ele levantou os olhos e viu somente aquela mulher. E aquela mulher ali, naquele momento, ele perguntou para ela: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que não fazem parte do reino? Aí ela disse: foram embora. E nesse momento, ele disse para ela: quando fazemos parte do reino, ele diz: vá e não peques mais. Mas lá na frente, mais na frente do evangelho, a gente lê e a gente tem um entendimento que de repente Jesus estava na casa de um homem muito importante chamado Simão. E de repente entra esta mulher com uma coisa muito valorosa. Sabe por que ela entrou com um vaso de alabastro? Alabastro é um vaso onde se colocava um perfume caríssimo e ele era muito sensível. Sabe por quê, queridos? Porque ela começou a fazer parte do reino. Então ela entregou a Jesus tudo aquilo que ela tinha. E hoje eu quero te convidar, você que está aqui nessa noite, venha fazer parte desse reino. Não fique fora desse reino. Pode não haver mais tempo. A chamada, a trombeta, a palavra, o atalai está falando. Ele canta lá, e anda lá. Se tornarão filhos. Além de você fazer parte do reino, você vai ser filho de Deus, do dono do reino. Então todas as outras coisas espirituais, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo nós passamos a ter em Cristo Jesus. A palavra diz que nós somos co-herdeiro de Cristo. Mas para ser co-herdeiro tem que estar no reino. E estar no reino, nós não podemos estar no império. Que império é esse? É o império das trevas, onde governa Satanás, o príncipe desse mundo. Nós temos que fazer uma escolha. Qual é a nossa escolha nessa noite? Reflita, querido. O reino de Deus, ele é definido como o reino eterno. Livro de Daniel, capítulo 4, verso 34. Daniel diz que é um reino que dura para sempre, nunca se acaba. Imagina um jardim de delícias, um lugar onde você pode saborear, um lugar onde você pode se deleitar das coisas de Deus eternamente. É nesse reino. E esse reino já chegou. É um reino que já está presente no nosso meio. É um reino onde nós já estamos fazendo parte dele, porque há uma diferença entre estar no império das trevas, sendo comandado pelo mal, porque aí nós nos tornamos inimigos de Deus, como está escrito na palavra de Deus. Mas o reino presente te leva
sempre mais a saborear as delícias de Deus. Em Lucas 11:20, abre a sua Bíblia aí, Lucas 11:20. Olha o que diz a palavra de Deus. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus a vós. Pergunta ao seu irmão do lado: esse reino já chegou no seu lar, na sua casa, na sua vida, na vida do seu vizinho? Você é a bandeira, você é a carta escrita desse reino. Olha Lucas 17:21. Deus maravilhoso. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Ei, Deus maravilhoso, o reino de Deus está dentro de vocês. Porque quando vocês me receberam, diz o Senhor, eu transformei vocês. Eu tirei de vós um coração de pedra e coloquei em vós o meu coração. Agora, peçam e eu vos darei, diz o Senhor. O reino é presente, o que falta em você, pois o reino já chegou, já está presente na sua vida. E o reino vindouro, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Nós vamos cantar essa música de novo. Ele merece, sabe por quê? O governador desse reino está estabelecendo regras, e nós vamos honrar ele nessa noite. Ele merece ser honrado, como você nunca honrou ele. Eu quero te dizer que depois, olha, a palavra diz assim, que olha, ele vai entregar esse reino de sacerdote a Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar diante do Deus Todo-Poderoso e vai falar assim: aqui está, meu Pai, os que fazem parte desse reino. Por isso nós vamos cantar essa música novamente. Um reino vindouro, Apocalipse 11:15. Você faz parte de um reino, você não pode ser um crente comum, você tem que ter uma vida anormal aqui nessa terra. Olha o que diz aí a palavra de Deus. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu entreguei, mas ficarão de fora, sabe? Eu quero te dizer que ficarão de fora os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros. É uma lista muito grande. Eu quero te dizer que ele vai entregar, e no dia que ele chegar lá diante de Deus e entregar para Deus o reino, vai estar o meu nome e o seu nome escrito lá. Você sabia
rei que governa todas as coisas. A palavra de Deus diz que um dia Deus chamou o Jó e disse para o Jó: Jó, onde estava você quando eu chamei e criei todas as estrelas? Ele tem governo sobre todas as coisas, meu querido, inclusive da sua vida. Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sodoma se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, os que não quiserem o reino já estão condenados. Como está a sua vida, querido? Você faz parte do reino? Onde tem um reino? Isaías 9,7 diz assim: e do aumento do seu governo, uma administração, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É um reino que não tem injustiça, que não tem corrupção, porque é um reino santo, de sacerdotes santos. Como está a sua vida, querido? Se coloque diante desse reino, fala com Deus: Deus, venha o teu reino na minha vida. Fala: Deus, eu preciso desse reino na minha vida, porque a minha vida está assim, está desta forma. E eu preciso desse reino mudar meu caráter, mudar a minha vida. Porque senão, quem está acima de mim, se não for o teu filho, é o mal. Como é que está esse reino dentro de nós, irmão? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente. Faz a diferença. Saiu a semear a semente boa, aquela semente que quando você sai na sua casa, ou quando você anda na rua, as pessoas querem te ver, as pessoas querem ouvir de você algo, as pessoas, os seus vizinhos. Você faz parte desse reino, então as pessoas à sua volta querem comer com você, querem estar. Quando Jesus estava sobre a face da terra, onde ele ia, ele levava o reino. Por todos os lugares que ele passava, o reino de Deus estava nele. E as pessoas se assentavam à sua volta. Em João 6 diz que ele multiplicou os pães. Mas o povo não entendia o que era reino. Talvez você aqui hoje não entende o que é o reino. Eu quero te dizer, Jesus disse assim em João 6: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte em mim. Aquele que não me ingerir, não tem relacionamento comigo, não estiver nesse reino, não pode participar. É isso que Deus está falando para mim, para você aqui nesse momento. Como está o seu reino? O seu reino é apenas o reino do homem ou é o reino de Deus que está na sua vida? Quem é que está governando todo o seu ser, seu espírito, alma e corpo? Ei, Deus tremendo! Porque sou o Senhor. Nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que estar andando e as pessoas nos seguindo e adorando não a nós, mas adorando aquele que é o governador desse reino. E as outras coisas, curas, sapatos, roupas, carros, casas, filhos, vai ser acrescentado. Enquanto você for peregrino sobre a face da terra, porque quando nós estivermos do outro lado, com Ele nos céus,
nós não vamos precisar mais das outras coisas, porque essas outras coisas são terrenas, são coisas do nosso dia cotidiano. Então, queridos, é um reino semelhante a uma semente boa, que nasce um bom fruto, onde as pessoas possam chegar e escolher o fruto e se alimentar desse fruto. Mas a semente tem que morrer para nascer novamente. O reino de Deus é assim. No reino de Deus, queridos, não tem competição, porque todos somos iguais, somos sacerdotes. No reino de Deus é diferente. Certa vez, um certo homem chamado Jesus, ele ia passando por um lugar e veio 10 leprosos encontrar com ele. E ele tinha o reino de Deus dentro dele. E os leprosos ficaram a 15 metros de distância dele e gritaram: Mestre, queremos ser limpos. E Jesus apenas disse: fiquem limpos. E chamou eles e disse: vai lá agora. Jesus, ele sabe que no reino dele tem leis espirituais que precisam ser cumpridas. Então o que ele disse para os leprosos? Vão lá adiante. E ele disse assim: olha, na lei está escrito assim, em Levítico 14, você deve ir lá e se apresentar diante do sacerdote. E no caminho que eles foram, eles viram que eles estavam curados. Jesus não disse assim: vocês já estão curados. Ele mandou eles irem. Aí um deles, que era samaritano, olhou e disse: eu já estou limpo. E olhou e viu que todos estavam limpos. O que ele fez? Falou: eu não quero viver uma vida religiosa, eu quero o reino, eu quero o reino, eu quero o reino. E ele voltou. E quando ele voltou, lá estava aquele que é o governador do reino. E o governador perguntou: onde estão os outros 9? No reino de Deus, a direção vem dele. Até aquele dia, nenhum leproso foi curado no templo pelo sacerdote. Mas no dia que eles encontraram com o governador, o sumo sacerdote, chamado Yeshua HaMashiach, ele foi curado. E hoje é seu dia. Hoje é um dia especial que Deus fez para você hoje. Recebe essa boa semente hoje. Ei, Deus maravilhoso. É por isso que eu te louvo. Priorize esse reino. Priorize esse reino, irmão. Dê valor para esse reino. Buscai em primeiro lugar. É primeiro do que seu marido, é primeiro do que seu filho, é primeiro do que a igreja local, é primeiro. Significa que é o único motivo de nós estarmos aqui para adorá-lo. É um reino da graça, porque foi de graça. Está escrito na palavra de Deus que venham participar desse reino, comprem de graça. Quando alguém te perguntar onde você mora, você vai dizer assim: eu moro num reino maravilhoso. Eu moro num reino onde as ruas são de ouro. A cidade, o fundamento da muralha é de pedras preciosas. Eu vou morar lá. É um reino da graça. Certo dia Deus chamou um homem chamado Moisés e falou: Moisés, ele estava com 120 anos, sobe aqui no monte e eu vou te mostrar algo maravilhoso que eu preparei para os santos do reino. E quando ele subiu, ele mostrou o quê? A cidade santa. Eu quero te dizer, querido, que é de graça. Você não precisa pagar nada. Porque o reino de Deus não é uma religião. A religião mata, destrói. É um governo.
Você tem Ele como governo da sua vida? Ele tem governado as suas vontades? Ele tem governado o seu modo de ver, de vestir, de andar? Será que se hoje Ele te chamasse, como Ele chamou Ananias? Ele falou: Ananias, lá no livro de Atos. Ananias fazia parte desse reino. Então, se fazemos parte desse reino, podemos ser requisitados a qualquer momento. E ele disse: Ananias, vai à rua direita, lá tem um vaso de honra para mim. E o Ananias respondeu para ele: mas esse é o Saulo. Aí ele disse: é o Saulo, mas eu quero usar você para abençoar o Saulo e transformar ele em Paulo. Quem está no reino não segue uma religião, ouve Deus. É um governo. Se outro governo manda na sua vida, querido, você está fora do reino. Na busca de um rei para esse governo, nós precisamos buscar saber quem é esse rei. Mateus 2:2 diz: onde está aquele nascido rei dos judeus? Aqueles reis do Oriente que foram visitar Jesus e levar a Jesus os presentes, eles viram a estrela e foram buscar. Onde está esse rei? Pergunte para você agora: onde está esse rei chamado Jesus Cristo? Porque na cruz, na hora que ele foi sendo pendurado, naquela cruz colocaram lá em cima, em 3 idiomas diferentes: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele é nosso Rei e nós devemos adorá-lo em santidade. E aqueles homens andaram, atravessaram o deserto, dificuldades, frios, para encontrar com esse rei. E hoje ele está na sua porta batendo, te chamando: abra a porta porque eu quero entrar. Eu sou esse rei que morri na cruz por você. E ele está dizendo: abra seu coração. E eu vou dizer para ela, é o que Jesus está dizendo: tragada foi a morte. Não vai valer mais o poder da morte sobre a sua vida, porque você tem um rei que governa sobre todas as coisas. Foi aniquilado. Vimos a sua estrela. Você já parou para entender aqui? Olha, eles estavam procurando um rei e encontraram, mas eles seguiram alguém. Esse alguém que brilha, estrela, é alguém que brilha, é alguém que faz parte do reino e brilha, mas brilha tanto que chama atenção para que outros possam seguir, para vir adorá-lo, somente para adorá-lo. Quem é maior no reino de Deus? Para sermos maiores, para chegarmos à estatura de Cristo, nós precisamos de quê? Humildade, amor ao próximo, sabedoria, domínio próprio e fé. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Pertinho. Nós precisamos, irmãos, nos entregar. O reino de Deus é adquirido por esforço, é tomado por esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Sabe o que significa isso, querido? Se você não se esforçar, você vai para o inferno, diz o Senhor. Se você não buscar Ele, se não se prantear, não largar as coisas da carne, as obras da carne, se você não buscar Ele com todo o seu entendimento, com todo o seu coração,
você vai para o inferno. Dura a palavra, porque a porta é estreita. Mas eu quero te dizer, para muitos o inferno é bom. Sabe por quê? A companhia que essas pessoas vão ter no inferno: Satanás e todos os seus principados e governadores. Imagina, se aqui na terra eles causam tanta destruição, imagina no inferno. E com você lá, sabe por quê? Porque aí você ainda não abriu o seu coração para entender o que é o reino. Jesus, numa das parábolas, ele disse: e se Deus buscar a tua alma, você tem controle da sua vida? Você tem controle desse exato momento? Você sabe para onde você vai, se você já está no reino ou se você está no império? Faça uma reflexão, queridos. É tomado, significa que tem que brigar por ele, tem que se esforçar. Mateus 5, olha as manifestações desse reino. Se sua vida não tem isso, diz assim: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Sabe o que é humilde? Não é se trajar de qualquer forma, não. Humilde é aquele que está dentro, lá dentro ele reconhece: não, eu estou errado, eu tenho que ir para esse reino. Olha o 4. Felizes os que choram. Você pode estar chorando aqui hoje, mas o reino já está em você. Você já é consolado pelo Espírito Santo. Olha o 5. Felizes os mansos, porque eles vão herdar o reino. E esse reino vai estar aqui nessa terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando você está no reino, isso acontece. É o que Deus está falando para mim e para você. E hoje o Espírito Santo te pergunta: de que lado você está? Um reino que é eterno, reino de Deus, verdade, que é a palavra justiça, amor e paz. Eu quero orar por você, enquanto eles cantem essa música, todos juntos. Você que ainda não faz parte desse reino, que quer receber esse poderoso Senhor, porque Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero orar por você, para que você possa receber esse rei dentro de você, e esse rei faça a diferença na sua vida como fez na minha. Se você quer esse reino mesmo dentro de você, sai do seu lugar e vem aqui. Eu preciso abraçar você.